pessoal, aqui é Alfredo Júnior Parla Albrecht, professor da Universidade Federal do Paraná, professor do grupo Supra Pesquisa. Estamos aqui em uma das nossas casas de vegetação, vocês estão vendo aqui cheia de material vegetal, cheia de plantaninha para a gente estudar, entender, compreender. E nesse vídeo eu falo um pouquinho mais para vocês do que? Do picão preto. Picão preto, que são duas espécies, Bidens pilosa, Bidens subalternos, que a gente está vendo até aqui nessa bancada, ó. E para nós predomina aqui o Bidens subalternos. Como predomina a nível de Brasil, se a gente pegar qual que mais tem a nível de Brasil, é o Bidens subalternos. A gente tem outros vídeos falando de diferença de espécie, assim por diante, mas hoje, se pensar a nível de Brasil, a principal é o Bidens subalternos. Depois, né, Bidens pilosa em algumas regiões vai ter bastante também. Até o último caso de resistência no que se refere a Bidens no Brasil foi o Bidens pilosa. Excelente trabalho do professor Rubens junto com o professor Denis Biff, da UEM, comprovar a resistência do Bidens pilosa a protóxicos, no caso o Fomezafem, tá, na região do Paraná. E aí, pessoal, aqui nos nossos trabalhos, falando um pouquinho mais aqui, é o que? A gente faz monitoramento, mapeamento de resistência, como vocês já sabem, de várias espécies de plantas daninhas, e aí nesse caso aqui do Bidens subalterno, como eu vinha comentando, coletando o que? Escapes. Nesse caso aqui, que vocês estão vendo aqui, é o screening, então a gente semeou aqui, a tese que já passou do ponto, que já foi transplantado, né, pessoal, ali que vocês acabaram de ver. Mas semeia, essas plantas vêm, plantas jovens assim, tá? Então esse aqui é os vasos que a gente chama vaso berçário, né? Lá numeradinho, certinho, vocês estão vendo aqui, ó, a numeração das coletas, assim por diante. Aí tá ali a plantinha pequenininha, até o Bidens é interessante, alguns confundem às vezes, né? Porque quando ele sai bem jovenzinho, essa planta sai com essas folhinhas mais afuniladas assim, ó. E alguns confundem, acho que é outra espécie, enfim, acha que é uma gramínea às vezes, né? Mas não, depois vai, senão as folhas verdadeiras fica bem mais característico. E aí transplanta, então semeia, aí cresce depois para transplantar nos vasos que estava lá. Ela vai crescendo, isso aqui sobrou, né, digamos assim, aí cresce, alguns acham que vai ter uma salsinha, né, mas cresce aqui essas plantas, né, e aí depois de transplantado, pessoal, a gente vai fazer o quê? Alguns herbicidas, dose de bula, para testar nesse processo de screening, com essa triagem inicial, se tem algum indicativo de resistência. Se tiver algum indicativo de resistência, aí a gente coleta a semente, vai para essa próxima geração, essa F1, para abrir as curvas dose-resposta. E no caso aqui, pessoal, você pode me perguntar, você está testando para quê então, professor? Está testando aqui, pessoal, glifosato, né? Vai testar glifosato, testar atrazina, testar ALS, no caso clorimuron, tá? Para verificar essa questão de controle, até alguns outros herbicidas também. Mas esses seriam os iniciais, tá? Alguns protótipos a gente vai testar. Por quê? Porque hoje, pensar a nível de Brasil, se a gente está vendo aqui o picão preto, a gente vai ter o que? Resistência a ALS, a vários ALS. Pensar ali, grupo químico da sulfonilureas, pensar clorimuron, metosulfuron, midazolinonas, como mazotapir, resistência tanto em pós quanto em pré-emergência. Então a gente vai testar esses ALS aqui também nesse sentido. Então é difícil até achar um Bidens, né, um picão preto no campo que não tenha resistência a ALS. E aí, pessoal, seguindo isso, depois teve resistência comprovada à atrazina no campo, tá? Então no meio do milho agora a gente viu bastante Bidens, picão preto ali, que não foi controlado quando aplicou a atrazina, que é muito comum usar no milho, né? No milho segunda safra. E aí tem também, então bem espalhada essa resistência à atrazina. De acordo até com os trabalhos nossos recentes, tem material disso também publicado, enfim, vídeo, que não necessariamente esse Bidens que não é controlado com atrazina, ele não tem uma resistência necessariamente à terbutilazina. A gente teve bons controles em algumas áreas com terbutilazina, alguns experimentos nossos. Mas é um parêntese que a gente faz aqui, né? Então no milho, importante trocar ali, às vezes, a atrazina para terbutilazina. Também, lógico, utilizar associações ali, no caso do milho, a gente tem bastante vídeo falando disso, e resultado, e publicação, porque os vídeos nossos são embasados, lógico, resultado científico, publicação científica, não em conversa só, né? Então, assim, associar junto ali com as triazinas, inibidores da biossíntese carotenoide, como tembotrione, mesotrione e topiralate. Mas voltando aqui, então, pessoal, monitoramento, então, resistência lá, ALS, atrazina, e aí, mais recentemente, um ótimo trabalho do professor Adegas e equipe de colaboradores, mostrando resistência a glifosato no Brasil do Bidens subalternos, como já tem no Paraguai desde 2018, esse Bidens subalterno resistente a glifosato. E aí, como eu comentei agora há pouco, o último caso a nível de Brasil do Bidens, ele foi a resistência dele a Fomezafem. Ótimo trabalho lá do professor Rubens, professor Denis Biff. Então nos preocupa muito essa espécie, é muito importante de monitorar a situação em que ela está, tá? Com os principais herbicidas que a gente usa para o seu manejo, tá? Pensando em pós-emergência, nesse caso aqui. Tá? Em pré-emergência é outra história, a gente pode conversar mais em outros momentos, como a gente já conversou em alguns outros ali, algumas outras situações. Então fica bem atento, pessoal, com essa planta no campo, que é uma planta complicada, assim como às vezes um caruru, um leiteiro, a grande parte do fluxo de germinação dela começa o quê? Começa ali setembro, outubro, quando a gente está semeando a soja. Então ela nasce meio junto com a soja. Tem os fluxos de outras épocas do ano? É óbvio que tem. Mas agora tem um fluxo às vezes um pouco mais intenso. E aí é bom fazer o bom controle, lógico, para entrar com a soja no limpo, para não ter essas plantas aqui dentro da soja, assim, grandinhas já, né? E também entrar com bons pré-emergências, para não ficar emergindo muito, porque senão fica emergindo, chovendo, vai emergir um monte de fluxo de picão dentro da soja, tá? E no caso do picão, a gente sabe bem que ele tem menos
digamos assim, possibilidade de presas emergentes com alta eficiência para o seu controle, comparado, por exemplo, a um caruru que a gente comentou agora há pouco, que tem um número de moléculas bem maior com ótimo controle para caruru. No caso do picão preto é mais restrito, o destaque a gente faz para o clomazone, né? E aí vem outras moléculas ali com resultado mais bem inferior à clomazone, às vezes como o metribuzin. Aí vai pensar ali um sulfentrazone, um flumeloxazin pode dar uma certa supressão, mas o clomazone com certeza tem o maior destaque de controle para picão preto, que é uma semente diferente, aquele bastonetezinho, a semente complicada, né? Diferente da maioria das espécies plantaninhas que a gente vai ter. Então é muito importante a gente estar atento com essa espécie, ao seu manejo, às suas características, para não ter tanto dela no meio da nossa lavoura, não ter ela roubando produtividade da nossa soja, como a gente viu em algumas lavouras nesses últimos anos. E aí aumentando por quê? Porque aumenta os casos de resistência, infelizmente, né? E vai espalhando essa resistência. Então, muito importante, mais uma vez, para encerrar esse vídeo aqui, ó, ficou um pouquinho mais longo que a gente esperava até, de fazer os trabalhos de monitoramento, como vocês estão vendo aqui. Tá? Esse monitoramento, o mapeamento de resistência sempre é muito importante, para encontrar se existe um novo caso quanto antes, e aí a partir de encontrar esse novo caso, se existir, buscar as melhores ferramentas para o manejo dessa espécie, para o controle dessa espécie, para o problema não aumentar mais ainda, ok? Então muito obrigado pela atenção, quem nos segue, quem nos acompanha, e até uma próxima.